caríssimas. E eles queimaram esses livros. E outra, pessoas que frequentavam os templos de Diana e compravam relíquias de Diana pararam. Então o comércio de estátuas, de relíquias e de frequência a esses templos pagãos, despencou, caiu. E isso teve um abalo comercial. Então o que acontece? Muitos desses artífices, desses sacerdotes, sacerdotisas, e hieródolas, que eram prostitutas cultuais, muitos deles agitaram toda a população contra Paulo e contra Silas, porque estavam trazendo culturas estranhas para ali, estavam destruindo os aspectos culturais locais e quase que conseguem matá-los. Então causa uma agitação ali na cidade de Éfeso. Então você vê aí os primeiros movimentos de perseguição, os primeiros movimentos, de tentativa aí de silenciar, de impedir, de deter o crescimento do cristianismo. Isso começa de forma desorganizada, geral, e depois vai sendo admitida pelo Império Romano como uma política, tá? E o Império Romano e a cultura romana de modo geral, eles têm uma visão distorcida sobre os cristãos e o cristianismo. Primeiro, eles entendem que os cristãos sejam ateus. Por que eles entendem que os cristãos sejam ateus? Porque todos os deuses têm representação, têm imagem de escultura, e os cristãos não têm. O Deus dos cristãos, eles dizem que é espírito, e eles não entendiam esse conceito. Então eles diziam, os cristãos não têm Deus, eles são ateus, porque não tem uma imagem de escultura que represente seu Deus. Outra, eles entendiam que os cristãos eram antropófagos, ou seja, comedores de carne humana, porque eles sofreram uma desinformação que foi plantada intencionalmente por alguém que dizia assim, olha, eles têm uma reunião que é a ceia do Senhor, na qual eles dizem que comem a carne e bebem o sangue. Então, como os cristãos eles eram perseguidos e tinham que se reunir em lugares desertos, em horários estranhos como de madrugada, em lugares estranhos como sepulcros, tinham que se reunir de forma escondida, então tudo isso cresceu no imaginário romano. Então falou, veja, eles se reúnem de madrugada, eles se reúnem em lugares escondidos, e alguém disse que eles se reúnem para comer a carne e beber o sangue. Então começaram a associar os cristãos, por exemplo, só uma criança, falar, foi os cristãos, porque eles sequestraram para comer a carne e beber o sangue num ritual escondido. Então você vê, tudo isso começou a criar um ódio geral contra o cristianismo, contra os cristãos, tá? Até que o Senhor Jesus Cristo vai começar a operar salvação entre pessoas de diversas camadas da sociedade. Então, soldados são salvos, generais são salvos, escravos são salvos, pessoas intelectuais, pessoas da comunidade geral que eram analfabetos, diversas pessoas começam a aceitar Jesus como Salvador. Dentre elas, um camarada que foi muito útil, como apologista no primeiro século, chamado Justino o Marte. Óbvio que o nome dele não era o Marte, né? Ele foi martirizado. Então a gente conhece ele como Justino o Marte, ele foi martirizado. Mas Justino era alguém de uma família muito importante e alguém de alta cultura. Ele era advogado naquela época. E ele escreve cartas endereçando ao imperador, desfazendo esses equívocos, desfazendo essas mentiras, essa desinformação, esse fake news da época, relacionado aos cristãos. Então você tem a importante contribuição de Justino o Marte, que trata dessa defesa dos cristãos diante dos romanos, que perseguiam os cristãos por vários motivos, dentre eles essas desinformações, essas informações equivocadas, tá? Nero, o primeiro imperador a perseguir os cristãos. Então você tem aí a perseguição de Nero, que eu descrevi já, a morte de Nero entre 36 e 68, e Tácito aponta, essa perseguição de Nero, inclusive o grande evento que é o incêndio da cidade de Roma. Alguns chegaram a entender que o próprio Nero havia causado aquele incêndio porque ele queria reestruturar arquitetonicamente a cidade romana, e para isso ele provocou o incêndio. Outros entendem que não, que na verdade o incêndio foi de outras ordens, que a cidade romana era superlotada, então não era difícil você ter uma situação de incêndio ali. Mas de qualquer forma, na época,
quem recebeu a culpa pelo incêndio da cidade de Roma? Os cristãos. Os cristãos foram responsabilizados, principalmente com a iniciativa do imperador, foram responsabilizados pelo incêndio de Roma. E com isso a perseguição aos cristãos em Roma foi brutal. Brutal. O imperador Nero pegava cristãos, amarrava em postes, embebia em piche e acendia para serem tochas humanas no seu jardim. Depois, no período de maior perseguição, com a situação do Coliseu que foi construído também com o saque do ano 70, quando Tito invade Jerusalém e saqueia, tá certo? O templo, leva, isso para Roma. Tudo isso contribui também com a construção, posteriormente será construído o Coliseu. Os cristãos serão arremessados no Coliseu, as feras, para entretenimento do povo, que se entretinha com isso, com cristãos sendo devorados por feras, por leões, tá? E aí você tem Policarpo, por exemplo, que dará um grande exemplo de força, de fé, tá certo? De determinação, quando ele é colocado também no Coliseu para ser morto, amarram ele a um poste e desejam incendiá-lo, e ele até apressa os seus executores, dizendo: põe logo fogo nisso que eu quero me encontrar com meu Senhor. E assim, aqueles homens ficam pasmos diante da coragem, da valentia desse homem que tinha certeza que a vida era só uma passagem, a morte era só um meio de chegar até Cristo, tá certo? Então você tem aí nessa época grandes exemplos, de mártires. Reinado de Domiciano, página 24. Domiciano, a figura mais relevante que a gente destaca nessa perseguição foi João Apóstolo, tá? Então João Apóstolo, nessa época, ele é desterrado para a ilha de Patmos. Então a ilha de Patmos é uma pequena ilha no mar Egeu, usada para extração, tá certo? Extrair pedras. E aí ele entendia que mandando João para ali, ele ia morrer, de cansaço devido ao trabalho pesado a que seria submetido ali, e ele ficaria afastado da sua comunidade e sua comunidade perderia contato com ele. Então ele acreditava que teria eliminado a liderança de João com essa iniciativa. O que ele não contava é que ele mandando João para Patmos, isso não impediria que o Senhor Jesus Cristo fosse até João, aonde ele estava. Aí João tem a revelação acerca de Jesus, que Jesus sempre manifesta para ele com olhos como chama de fogo, com cabelos como a lã e pés como latão reluzente. E a partir dali Cristo traz a ele a extraordinária revelação do Apocalipse, passada a João aí na ilha de Patmos. Posteriormente a tradição diz que João voltou para Éfeso e morre de velhice, é o único que não foi martirizado, morre de velhice em Éfeso, tá certo? Acerca disso Jesus já tinha falado com Pedro, Pedro pergunta: o que será desse? Aí Jesus disse: acerca desse você não se preocupe, porque Jesus Cristo mesmo ia ter algo diferenciado, queria fazer através de João Apóstolo, tá? Então Domiciano, principal perseguição, a gente coloca aí que é uma perseguição a João Apóstolo, mas ele foi um terrível perseguidor dos cristãos na sua época. Ele cita 5 imperadores cuja perseguição foi menor em sua época: Nerva, Trajano, Adriano, Antônio Opio, tá certo? E aí na época de Antônio Opio, o martírio de Policarpo, que foi o que eu descrevi. Policarpo que morre dessa maneira no Coliseu, tá certo? E o motivo da menor perseguição não é que esses imperadores fossem mais bonzinhos, não, é porque Roma estava desestabilizada nessa época, porque havia muitas conspirações contra o imperador. As conspirações eram tão grandes que o imperador ele tinha uma guarda pessoal que ele constituiu, chamada guarda pretoriana, que era formada por pessoas não romanas, homens estrangeiros, que ganhavam grandes privilégios junto ao imperador, para tentar proteger o imperador das conspirações dos seus concidadãos, das conspirações dos romanos. Então o imperador tinha uma guarda de pessoas estrangeiras para tentar proteger dos seus próprios cidadãos. E o que acontecia? Muitos deles eram
eram chantageados, né, e eram comprados por senadores, por generais, por pessoas que queriam derrubar aquele imperador. Então essa época desses 5 imperadores foi uma época de muita confusão dentro do Império Romano, tá? Marco Aurélio, chamado rei filósofo, tá? Sétimo Severo. Aí entra aqui, declínio do Império Romano. Maximino, Décio, Valeriano, 253 a 260, Valeriano, Diocleciano, que a gente já citou, o último que empreende grandes perseguições contra o cristianismo, e aí passa a tratar aqui acerca de Constantino, tá? Constantino. E aí de Constantino ele vai passar a tratar acerca da Igreja Imperial, tá? Constantino, qual é a situação de Constantino? Já estou na página 28. Constantino sequer era cogitado como imperador, tá? Sequer era cogitado como imperador. Quem tinha a honra junto a Roma era seu pai, Constâncio Cloro, tá? Diocleciano havia inventado um sistema, se eu não me engano, o sistema da tetrarquia, se eu estiver equivocado. Como é que funciona isso? Diocleciano conseguiu reunificar o Império estava sofrendo grandes perseguições, grandes levantes. Então havia várias fronteiras onde o Império Romano havia sofrido grandes levantes. Os germanos, os saxões, os celtas, os persas, tá certo? Povos que estavam se levantando contra eles em várias frentes. E o Império Romano era muito extenso, ia da Europa até norte da África, Oriente Médio, avançando quase até a Índia. Então assim, uma extensão territorial extraordinária. Então isso para um imperador era praticamente inviável, é muito difícil coordenar uma extensão territorial tão extensa, sem os recursos que nós temos, com toda a limitação da época. Para fazer uma carta chegar de um lugar ao outro era algo extraordinário. Mesmo que os correios romanos eram muito modernos, as estradas romanas eram muito boas, mas era muito difícil. Então o que ele fez? Ele subdividiu o poder. Haviam 2 Augustos e 2 Césares, tá? 2 Augustos e 2 Césares. Era um sistema onde o poder era dividido em 4. Então 2 Augustos dividiu o império em hemisfério leste e oeste, tá? Então você tem um imperador governando a parte oeste e outro imperador governando a parte leste. Então você tinha ali, cada um desses Augustos tinha um César que era submisso a ele. Então a parte, o hemisfério que ele governava, ele dividia com esse subgovernador. Então um Augusto que governava um dos hemisférios tinha na divisão da sua parte um outro governante auxiliando-o. Então esse era um sistema criado por Diocleciano. Nesse sistema, o pai de Constantino, Constâncio Cloro, era uma dessas figuras que estavam subordinada, tá certo, dentro desse hemisfério oeste. E Constantino quem era? Constantino foi um importante general atuando na frente mais violenta do Império Romano, que era a guerra contra os germanos. Veja, quando Constâncio Cloro, que era seu pai, morre, os seus soldados promovem a sua ascensão. Nem era para ser ele. Era para o Augusto daquela região escolher uma outra pessoa que colocasse subordinada a ele, governando aquele hemisfério do Império Romano, tá? Os seus generais, os seus soldados, os seus liderados promovem que ele seja. Então ele sobe ao poder, ele vai ter uma guerra contra Maximino, vai derrotá-lo, e depois vai ter uma guerra contra, se não me engano, Lactâncio, se eu não estiver equivocado, depois uma guerra contra Maximino, tá? E aí essa guerra contra Maximino será travada na cidade de Roma, no rio Tibre, tá? Quando ele chega para essa guerra, né, destruindo com esse sistema criado por Diocleciano e tentando ganhar o poder, ele vai travar essa guerra contra Maximino, tá? E Maximino tinha o seu subordinado que era Licínio. Então Licínio cuidava de certa parte lá do Império Romano no leste. E Constantino está agora tomando o poder. Ele chega para a guerra contra Maximino. Quando ele chega em Roma para guerrear contra Maximino,
ele alega que teve uma visão. Ele viu no céu a cruz. Ele alega que viu no céu a cruz. E ele ouve, na verdade, ele vê o sinal dessa cruz, e uma voz diz: nesse signo vencerás. Então o que ele faz? Ele manda os seus soldados pintarem nos escudos uma cruz. Pintam uma cruz nos escudos. Ele vai para a guerra contra Maximino. Maximino faz uma ponte improvisada no rio Tibre, com barcaças, com barcos. Ele avança por cima dessa ponte para guerrear contra Constantino. A ponte cai. Os barcos afundam, a ponte cai e a parte mais importante do seu exército afunda. Então isso proporciona a Constantino um desequilíbrio nas forças e ele ganha. Ele vence e firma um acordo com Licínio. Então fica ele governando a parte oeste inteira e Licínio governando a parte leste inteira. Até que posteriormente ele também vai governar toda Roma, todo o Império Romano. Ele vai reunificar o Império Romano posteriormente. Então Constantino chega ao poder. Tá? Quando ele chega ao poder, veja, um equívoco é pensar que Constantino se torna cristão. Constantino não se tornou cristão. Constantino se torna favorável ao cristianismo. Ele se torna favorável ao cristianismo. Veja, em Roma ele não era respeitado. E Roma sempre era famosa por ter muita conspiração. Conspiração dos senadores, conspiração dos patrícios, que eram proprietários de terras na Itália, eram os patrícios. Tá? Conspiração dos generais. Então Constantino não estava seguro em Roma. O que ele faz? Ele vai deslocar a sua capital. Ele vai fundar a sua capital em outro lugar. Em que lugar? No lugar onde Licínio havia estabelecido antigamente sua capital. Que lugar é esse? Bizâncio. Bizâncio, se você ver no mapa, o que é hoje Istambul, procura Istambul no mapa. É uma ponta, tá certo, da Europa que quase encosta na Ásia. Uma ponta. Ela quase encosta na Turquia. Aliás, hoje tudo aqui é Turquia, né? Mas é uma ponta da Europa que quase encosta na Ásia. Antes chamava-se Bizâncio. Então é uma península, tá certo? Ela vai estar toda cercada de água e tem uma pequena faixa de terra. Então você constrói uma muralha na pequena faixa de terra e fechou, porque o resto é água. Você tem saída para qualquer lugar e você tem facilidade de defesa, colocando uma importante frota de navios ali. E uma pequena parte é fechada com muralha. Então Constantino fala: aqui é a minha cidade. Vai lá, toma posse daquela cidade, muda o nome para Constantinopla, fecha aquela muralha. Inclusive na cerimônia em que ele funda Constantinopla, você tem um sacerdócio cristão, mas você também tem um sacerdócio dos cultos tradicionais de Roma, dos cultos pagãos de Roma. Por isso que eu digo para você que Constantino não era cristão. Ele era alguém favorável ao cristianismo. Tanto que ele assinou com Licínio o chamado Édito de Milão, onde ele promulga que o cristianismo é uma religião autorizada. Dentre as religiões que Roma reconhece, o cristianismo agora é uma religião autorizada. Com isso, os templos não podem ser destruídos, os cristãos não podem ser perseguidos como política do império, os bens dos cristãos não podem ser sequestrados, tomados. Então os cristãos passam a ter importância no império. E com isso você vai ter um grande desenvolvimento do cristianismo nessa época, ok? E um enriquecimento das igrejas. Claro que isso vai causar um certo dano, porque o cristianismo até aquele ano 300, sob grande perseguição, era um cristianismo muito puro, muito depurado. Somente pessoas de fato envolvidas com Cristo tinham coragem de ser cristãos. A partir de agora não, o cristianismo se tornou uma religião autorizada. Então muita gente que nunca se tornou cristão na vida fingia ser cristão para ter algum tipo de privilégio. Uma vez que mesmo que o imperador não fosse declaradamente cristão, ele era favorável ao cristianismo. Então muita gente, para se aproximar, para conseguir essa oportunidade, né, de poder, de se aproximar da casa imperial, fingia ser cristão. E aí surge aí grandes desafios para a igreja nesse período, né? Veja, a igreja imperial agora a gente vai tratar. Então isso aqui que a gente está falando é de 312 da era cristã, 313 que foi o Édito de Milão, 300. Então o ano 300 aí da era cristã, tá? A gente começa agora a falar acerca da igreja imperial. Estou na página 29. Daqui a pouco eu encerro a aula e a gente faz depois uma outra aula, dando continuidade aqui à matéria, porque a matéria é bastante extensa.
Então a gente subdivide a matéria, depois dá continuidade a ela. A Igreja Imperial, veja, com o edito de Constantino, pondo fim à perseguição da Igreja, que estou na página 29, em todo o Império, o povo de Deus teve descanso. Eusébio de Cesareia relata isso. Só que Dante, que escreve a Divina Comédia, ele vai lamentar depois Constantino ter dado muitos presentes a lideranças da igreja, porque ele acredita que essas lideranças se corromperam devido a essa aproximação extrema com o poder e esse favorecimento por parte de Constantino. Então muitos desses líderes começam a tomar um gosto muito grande pelo poder e começam a enriquecer e se prostituir com esse enriquecimento. Infelizmente é uma situação que tem sido observada até na igreja da atualidade, né? Muitos têm se aproximado demais do poder político e do enriquecimento. Isso tem causado muitos danos à igreja, tem destruído seu testemunho. Isso aconteceu na época de Constantino e está acontecendo também hoje, tá? Os cristãos que viviam presos em várias partes do império foram libertos. Aqueles que haviam perdido seus bens foram restituídos. Os proscritos e expatriados foram anistiados. A fé cristã, que antes era proibida e reprimida, agora é oficializada. Aqueles que eram desprezados na sociedade agora são privilegiados. A igreja não tinha nenhum prestígio, agora passa a ter todas as honras e privilégios. Do ponto de vista pagão, as coisas viraram ao avesso. Mas do ponto de vista cristão, Deus colocou o seu povo onde ele deveria estar, na cabeça e não na cauda. Então essa é uma observação que se faz sobre esse contexto histórico dessa época em que a igreja ela passa então dessa fase de duras perseguições para essa nova fase em que, a partir do Edito de Milão, são entendidos como uma das religiões autorizadas, tá certo? Isso vai promover diversos desenvolvimentos e crescimentos em vários grupos do cristianismo que já estavam espalhados por todo o mundo dessa época, tá? Fatores positivos: fim da perseguição, templos restaurados, fim dos sacrifícios pagãos, declaração de templos pagãos ao culto cristão, a igreja passa a receber a ajuda financeira do poder político, privilégios concedidos ao clero, proclamado domingo, dia de descanso. Ok. Então você tem aí algumas situações de privilégio. Fatores positivos para a sociedade: crucificação revogada. Então o cristianismo passa a interferir na política de Roma e passa a modificar alguns aspectos que eram terrivelmente cruéis. O infanticídio foi proibido porque na cultura romana, no direito romano, o chamado pater familia tinha poder de vida e morte. O que é o pater familia? É o pai de família, aquele que tem o poder sobre a família. O poder dele era tanto que ele tinha poder de vida e morte sobre os membros da família. Então, se o pai quisesse rejeitar seu filho ou sua filha por qualquer motivo, ou sem motivo algum, ele poderia. Isso se aplicava aos filhos, isso se aplicava aos escravos. Ele podia dispor da maneira como quisesse. Então isso era algo muito cruel que fazia parte da cultura romana. Influência no tratamento dos escravos. Os escravos eles não tinham qualquer tipo de reconhecimento, nem de um tratamento humano, nem famílias podiam ter, exatamente para que eles não tivessem qualquer tipo de descaracterização da sua característica de escravo. Então eles eram reproduzidos em massa, em reuniões de orgias, que pareciam muito com o carnaval da atualidade, para que eles não constituíssem família, devido ao fato de todos os poderes sabem que a família é um meio de poder, tá certo? É um meio de estabelecer-se como poder, de dividir o poder. Então o Estado ele promove de todo modo que as famílias se desfaçam, se desmontem, para que ele tenha todo o poder sobre a sociedade, tá? Proibição dos jogos de gladiadores, que eram terrivelmente sangrentos e foram utilizados durante muito tempo para perseguir os cristãos. Fatores negativos do privilégio cristão: perda da qualidade moral e espiritual,
atos pagãos incorporados na igreja. Existe uma lista terrível. Por exemplo, procissão. A procissão adotada na igreja católica é pagã. É os pagãos que faziam, os romanos, que saíam de um determinado lugar e iam em procissão aos deuses até outro lugar. O ato de procissão é um ato pagão e os cristãos incorporaram isso. Imagens de escultura muito presentes na cultura romana, datas festivas que foram cristianizadas, mas aí promove também o sincretismo, tá? E outros elementos. A igreja se mundaniza, de fato. Aí ele apresenta aqui uma síntese dos males da união da igreja com o Estado. Mudança da capital do Império de Roma e suas consequências, já descrevi. E divisão em queda do Império Romano, ok? Eu vou encerrar por aqui. Mais de 2 horas de aula já. Eu encerro aqui e na próxima aula nós damos continuidade e concluímos a matéria de História da Igreja. Danilão, a paz do Senhor, muito obrigado por ter participado da aula, tá certo? E que Deus continue te abençoando. Te convido para a próxima aula e estar presente também. A paz do Senhor.